te trará solução. Estamos de volta, terceiro bloco, acho que já é o terceiro, quarto, não sei, a gente tá falando sobre tanta coisa boa, a gente foi de revista masculina para jogo de futebol, agora eu vou falar um pouco sobre escola pública estadual no Rio de Janeiro. Uma moça crente, evangélica, ela, né, e pelo que a gente lê aqui de usos e costumes, uma mãe, na verdade, né, 37 anos de idade, foi proibida de estudar em um colégio estadual no Rio de Janeiro por conta da sua saia. Ela não usa calça. Quem vai, enfim, está acostumado em igreja, cresceu em igreja, entende um pouco disso. Por mais que se acha religioso, esse costume ou não interessa, a gente entende por que ela se portou dessa maneira. Ela só não gosta de usar calça. E aí o diretor da escola, a direção da escola afirmou que o uniforme é obrigatório. E o uniforme é composto por calça, camisa e tênis. Então, se ela quer ir de saia, ela não pode estudar lá. Tá na internet, tá dando um bafafá esse troço aí, Paulo. Esse episódio aconteceu aqui no bairro de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, e é um episódio lamentável. Por quê? O diretor da escola, ele podia e pode sim flexibilizar essa questão do uso de uniforme. Não pode ali, com uma vara reta de medir e falar, não, é todo mundo assim, está acabado. Até porque, se uma aluna quebrar a perna, e ela tiver com a perna toda engessada, será que ela vai ter que rasgar a sua calça e ir para a escola, ou ela vai poder ir de saia? Então, se ela pode ir de saia, a outra, por que não pode? Outra coisa, a Constituição Federal, ela flexibiliza. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele é amparado pela Constituição Federal. Quanto ao serviço militar obrigatório, ele pega uma declaração, leva lá na Junta de Serviço Militar e aquela declaração isenta o Testemunho de Jeová de prestar o serviço militar obrigatório. Tem lá o serviço alternativo, mas aí não cabe a ele, cabe às Forças Armadas, no caso até o governo brasileiro decidir que serviço alternativo seria esse. Se a própria Carta Maior do nosso país dá essa flexibilidade, porque uma norma interna de uma escola que representa o Estado brasileiro vai radicalizar. E o que mais lamenta é que a própria Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro emitiu uma nota dando parecer favorável à atitude do diretor. Se formos olhar para a questão educacional do Rio de Janeiro, nós ficaremos alarmados. Porque nem o diretor, creio eu, e o pior, a Secretaria Estadual de Educação, talvez tenham feito nada. Recentemente saiu dados do IDEB, e o Rio de Janeiro está entre os piores estados na questão educacional. O nível educacional do Rio de Janeiro está lá embaixo, está entre os piores do Brasil. Esses dias eu fiquei assustado. Uma pessoa ligada à questão educacional aqui no Rio de Janeiro deu uma entrevista dizendo que estava muito feliz, muito satisfeita, porque a média dos alunos de sexto ano chegou a 5,65 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como uma criança com 5,65 vai disputar com alunos de escolas privadas com média 7? Então, ou seja, é para justamente as crianças pobres continuarem marcando passe e não evoluírem. Se um diretor, de fato, tem essa autoridade de poder legislar e flexibilizar aqui e ali, claro que a gente não está nem falando mais, eu acho que de legal, não, está falando um pouco de bom senso. Porque eu entendo também, que saia é essa? É uma saia muito curta, é uma saia que de alguma maneira vai trazer olhares, vai causar alvoroço? Não, é uma saia mais por questões religiosas, eu não estou falando questão de fé, religiosas, porque você gosta de se portar, porque por mais que uma pessoa cresça numa igreja e só use saia, e ela não acha que calça é pecado, mas ela cresceu acostumada com saia, se ela acha que calça, enfim, não é decente, ela não vai usar calça. Então tem que entender também o que essa pessoa pensa, mas o Márcio pensa um pouco, eu sei que ele pensa um pouco diferente, mas o que tu acha num caso desse? A gente está falando de uma saia comprida, né? E ela, por questões religiosas, foi o que ela apresentou. André, o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, está acostumado sempre com flexibilizar as coisas, né? O jeitinho, tudo tem um jeitinho para o Brasil. Mas existem regras, e as regras elas têm que ser cumpridas. Se naquela entidade educacional não pode usar saia, vai estudar em outra, você vai querer mudar a regra. Mas essa escola pública, né? Estadual, né? Como é que faz? Você tem que pagar para isso, né? Veja bem, deve ser uma pessoa que quer
botar a igreja do jeito dela também, porque tudo tem que se adequar a ela. Não é bíblico, não é bíblico, não é lei bíblica. Mas a igreja não é nem pública. Nem a igreja dela, né? veja bem, nem a igreja dela obriga. Foi pesquisar depois para saber se a igreja dela obrigava ela a usar saia, e não, a igreja dela libera o uso de calça. É uma questão pessoal. particular. Quando você cita o adventista, o testemunho de Tem isso Jeová, aí você está vindo de uma religião que obriga e ela segue, e o governo entende que aquela pessoa é obrigada a viver debaixo daqueles preceitos. Agora, a pessoa quer ditar regras para si próprio, quer inventar um evangelho que não existe, quer criar um Cristo que nunca foi criado, quer botar doutrina que foi do passado porque viu-se que estava errado. Desculpa as igrejas que ainda acreditam que usar calça é pecado, mas tá mais do que provado que não é. Então a religião está fazendo isso, ela está afastando as pessoas de Deus, porque no meu trabalho, um ateu, quando viu essa notícia na internet, fez questão de falar alto para eu ouvir. Olha que ignorância. A igreja dessa mulher nem proíbe ela de usar e começou a falar mal da garota. Então a religião afasta o homem de Deus. Ela não aproxima o homem de Deus. Forte. Porque isso daí, me desculpa, meu querido, mas eu bato palma sim, já que o Instituto de Educação, a Secretaria de Educação aplaudiu a atitude dele, eu também aplaudo, porque no dia que ela chegar lá de saia, vai chegar no dia seguinte a outra com a bundinha de fora botando a saia curtinha. Porque se é uso pessoal por gosto próprio, a outra vai querer usar por gosto próprio, porque a igreja dela não obriga. E ela não vai ter respaldo nem do seu pastor para fazer o que ela está fazendo. Forte. Mas aí é uma questão, eu entendo que é uma questão de fórum íntimo. Por exemplo, ela entende, eu não conheço essa senhora, tem 37 anos, ela até pouco tempo era analfabeta, ela é diarista, tem 2 filhas adolescentes, não sei se estudam lá na escola, só que ela, por uma questão de fórum íntimo, ela entende que não deve usar calça comprida. Ela sabe que se ela usar calça comprida, talvez ela esteja infringindo a sua própria ideia de salvação, talvez até entre em conflito consigo próprio. Então, o que acontece? Quando o diretor ele toma uma decisão dessa, certamente ele tomou esse tipo de decisão, talvez porque, justamente, evitar que meninas semi-nuas apareçam lá. Mas aí existem casos que precisam ser analisados. No caso dela, e como está citado na reportagem, questão religiosa. Aí é E diferente. deixa eu levantar uma coisa. Assim, eu concordo com o pastor Márcio, mas também concordo com o Paulo. Nesse caso próprio, você vê uma mulher de 37 anos, com 2 filhos. Não é uma garotinha que quer inventar moda. É algo que ela tem, sendo religioso ou não, sendo, como falou o pastor, um evangélico talvez não seja genuíno, não. É uma questão religiosa. Isso não é uma questão íntima de fórum social. É uma questão religiosa na cabeça dela. Agora, quem somos nós para mudar? Claro que nós citamos aqui, enfim, vá para outro colégio ou em outros locais. A gente tem que entender que isso aqui é uma escola pública. Sendo uma escola pública do povo, eu vejo um pouco diferente do pastor Márcio no sentido de isso aqui pode ser feito numa escola privada. Tem dono, acabou. Agora é do povo. Existem precedentes. Por exemplo, adventista. Já havia adventista que chegou com liminar de justiça para fazer prova de concurso público no domingo, porque no sábado não pode. Eu já vi aqui nesse Rio de Janeiro, que estava muito quente, policiais militares usando bermuda, porque estava muito quente. Calma aí. Pode flexibilizar para policial militar. André, pode, é uma questão... e não é uma questão que vai causar uma desordem. Olha só, é uma questão de lei, hierarquia. A ordem para os policiais militares andarem de bermuda veio do seu líder, veio do responsável por aquela instituição. Mas isso não começou dele. Começou de um cara que estava debaixo dele trabalhando no sol e falou: chefe, tá muito quente, vê aí. Esse camarada, ele podia fazer o que ele quiser. Ele decidiu fazer o que a regra dizia. Exato. Ele podia fazer o que ele quiser. O que está sendo questionado ele podia. É o bom senso. Agora, não é legalidade, é bom senso. Ela também podia ter bom senso. Tá entendendo? Mas assim, quando você fala de bom senso em questão religioso, é um pouco diferente de bom senso de autoridade, se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Eu te entendo nisso, mas assim, como é que eu vou questionar o bom senso religioso de uma pessoa? Agora, o bom senso de autoridade é questionável. Eu levei mais de 10 anos para andar de tênis. Eu só andava de sapato, calça social e camisa de botão até aqui em cima e fechada aqui. Mesmo sem gravata, andando com aquela camisa fechada aqui. Não abria nem um botãozinho. Até que o dia que eu botei uma bermuda, eu vi que Deus continuava andando comigo da mesma maneira. Então, quem sabe esse fato não vai ensinar para essa irmã que ela está errada.
Deixa ela viver as Eu coisas quero que ver a o pastor vida está Luciano. fazendo ela viver. Eu quero ver o pastor Luciano. Eu tô Porque- contemplando essa guerrilha aí. Não, mas Atenção. eu gosto porque, de fato, Mas a assim, questão como é é- que eu vou julgar a Isso. religiosidade de uma pessoa e o bom senso religioso dela? iria depender muito do diretor, no final. Se o diretor fosse você, teria acontecido o que ocorreu. Se o diretor fosse você... Não. Se o diretor fosse eu Você ia já fazer fui o quê? professor de escola, eu sou extremamente flexível, eu teria flexibilizado. Mas eu tô dando aqui, eu tô dando aqui o direito ele também não que tá ele errado tem de fazer o que ele fez. dele fazer o que ele Ah, fez. tá. Não vamos julgá-lo Então tá bom. errado, Então tá porque bom. ele tem um Você quer ver uma pra isso. coisa? Mas tá jogando bom senso. Proibir essa irmã de orar antes da prova, baixar a cabeça e orar. Esse cara é maluco. Tá entendendo? Nem que fosse de... Ó, baixou a cabeça, tá orando em voz... Tá em silêncio. Esse cara é louco. Pra mim, eu acho que aí é uma questão de fé. No caso dela, não é uma questão de fé. É uma questão de costume. Tá, mas Isso você tá teria além da fé. flexo- Eu seria Ah, flexível, sim, tá. porque eu não Bom. sou religioso e não Mas, pastor, sou eu falo o flexível. seguinte, na sua visão de fé, mas na visão dela, aquilo é fé. Exato. Agora, pra gente julgar... Exato. Aí é que tá a hora de o diretor, seja lá quem for, chamar o pastor dela. Ah, mas aí... Vai ensinar pra mas ele não ela, quer, vai ele não quer explicar. saber disso. O pastor não vai entrar nessa questão, até Ele porque é não uma quer questão saber. pessoal, vai acabar até criando problema. Por quê? Porque ela vai dizer assim, pastor, Posso dizer uma então coisa eu pro entendo. senhor? Não é Ela uma vai dizer- questão pessoal. Não, ela vai dizer assim, pastor, eu entendo que usar calça comprida é pecado. Eu entendo. Eu já até tentei usar calça comprida, eu até me martirizo que eu falo assim, poxa, eu quero usar calça comprida, eu vejo todo mundo, várias irmãs usando calça comprida, mas quando eu coloco calça comprida parece que eu estou nua diante de Deus em pecado. Eu sinto que isso aí vai afetar a minha salvação. Pastor, então tem que eu esperar. agradeço ao André, senhor, vou procurar uma mas outra não é uma igreja. questão pessoal, sabe por quê? Porque essa uma questão irmã, religiosa. ela não nasceu acreditando que calça era pecado. Um dia ela entrou num lugar que disse pra ela que era pecado e ela acreditou. E esse lugar hoje tem que desdizer, porque as pessoas deram nomes a pecados que não existiam. Ela entrou na igreja acreditando que usar calça era pecado. Não, e mas- hoje você vê que não é. Então diz pra essa mulher, explica na Bíblia, seja Mas, pastor, com amor. mas isso que eu tô te Agora, falando. O problema, a gente já trouxe o problema pra igreja, mas o problema aqui é o colégio. Não é. religioso. Não, exatamente. Ela tem um líder. Não, mas Não, o exato. líder ele nem interferiu, que é, como a própria igreja não proíbe, o líder nem interferiu, é uma questão dela, pessoal, íntima. O líder, tanto que a igreja dela nem proíbe. O próprio líder falou, não proíbe. É ela que quer ser assim. Então, acontece, nem o líder, a esposa do líder, a dirigente das irmãs, ninguém vai convencer. Então ela se adequa e aonde ela pode entrar. Sabe por quê, André? Mas a escola é pública, pastor. Se a escola é pública, a escola não pode exigir. Por quê? Porque Existe precedente. É isso que eu tô falando. Existe precedente. Existe precedente pra esse troço. Então a gente tá falando de... Eu não tô falando que o cara tá errado, diretor. Eu tô falando de bom senso. Meu querido, Ele não teve bom senso. Se a menina vem com uma sainha... Mas ele tem o direito e ele pode fazer uso desse exatamente. direito. Se a menina vem com uma sainha e tudo, aí é uma coisa por questão de decência. Agora, é mais comprido do que a própria calça que ela vai usar. Então, é questão de bom senso. Por no fim das exemplo, contas. existem Eu quartéis... tô jogando o bom senso dele, não a autoridade. Existem quartéis, por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é militar feminina, e ela mesmo falou, ó, existem regras lá dentro. Ela falou para mim, ó, existem regras. Por exemplo, nós não podemos colocar um batom que chame muita atenção. Quando entramos no quartel, se entrarmos de bermuda, o que acontece? Não pode ser uma bermuda indecente. Ou seja, Deixa eu fazer houve o uma seguinte. flexibilização, não houve uma radicalização. Eu vou querer depois ouvir o pastor Luciano também. Eu vou mais a fundo nesse assunto. Vamos para um rápido break, porque eu quero voltar, eu quero falar o seguinte. De pessoas mandaram até pergunta assim. Então fala para mim, o que vocês acham de votos de raspar a cabeça ou deixar a barba crescer? Porque já teve muito problema também com o militar que tem que deixar a barba crescer, e aí não pode porque ela tem que fazer a barba. E aí, esses votos, Deus honra, existe validade espiritual nesse tipo de voto? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.